Olá e seja muito bem-vindo. Hoje, nós vamos explorar um dos anseios mais fundamentais da experiência humana, a necessidade de pertencer. Isso não é de forma alguma um simples impulso social. É um desejo profundo, que parece ter sido semeado em nós por um Deus que é, em sua própria essência, relacional. Essa é a grande questão, não é mesmo? É um sentimento que nos acompanha em todas as fases da vida. Ele nos move a buscar conexões e, no fundo, aponta para um propósito maior, para um lugar onde essa necessidade pode ser, de fato, plenamente satisfeita. Bom, a nossa análise vai seguir uma estrutura bem clara. Começaremos pelo anseio humano, em seguida vamos para a visão bíblica da igreja e suas ricas metáforas, depois abordaremos os obstáculos que encontramos no caminho e, por fim, o mais importante, os passos práticos para realmente pertencer. A base de tudo isso está, na verdade, na própria natureza de Deus. Sendo um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus em relacionamento, não é de se surpreender que a humanidade, criada à sua imagem, tenha sido feita para a comunidade, e o lugar designado para que esse anseio seja satisfeito é a igreja. E aqui está o ponto central. O pecado cria separação, ele nos isola. Mas o Evangelho faz exatamente o contrário. Ele não só nos reconcilia com Deus, mas também nos reconcilia uns com os outros, formando um povo completamente novo. Deus estabelece essa unidade em Cristo. Mas veja bem, cabe a nós a responsabilidade de cultivá-la e preservá-la ativamente. Então vamos avançar um pouco e ver como a Bíblia define a igreja. É fundamental que as nossas experiências e até mesmo nossas preferências pessoais não moldem essa visão. Pelo contrário, a gente precisa enxergar a igreja através das lentes das Escrituras, o que, com certeza, vai nos levar a uma compreensão muito mais rica e alegre. O interessante nesta citação de Lloyd Jones é a ênfase na alegria. O Evangelho deve produzir uma alegria exuberante, sabe? Uma alegria que é vivida e amplificada dentro da comunidade da igreja. Mesmo em meio ao sofrimento, essa alegria, que é centrada em Cristo, se torna um testemunho poderoso para o mundo. A própria palavra igreja, no grego eklésia, significa literalmente um ajuntamento. O Novo Testamento simplesmente não concebe um cristianismo individualista ou isolado. Textos como o de Tito 2,14 reforçam isso, ao dizer que Jesus se entregou para purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente seu. Percebe? Um povo. Não apenas indivíduos espalhados. E para aprofundar ainda mais a nossa compreensão, as Escrituras usam metáforas muito poderosas, especialmente na carta aos Efésios. Elas não são simples ilustrações. Na verdade, elas revelam a nossa verdadeira identidade como igreja. Primeiro, a igreja é o corpo de Cristo. Pense na interdependência de um corpo. Cada membro é vital e está unido sob a liderança soberana da cabeça, que é o próprio Cristo. É Ele quem governa, quem nutre e quem une a todos nós. Depois, a igreja é a noiva de Cristo. Essa metáfora revela uma intimidade e um amor sacrificial que são profundíssimos. Cristo se entregou por ela. Isso torna aquela ideia de amar a Jesus, mas não a igreja, completamente inconsistente. Seria como dizer a um noivo, olha, eu amo você, mas não suporto a sua noiva. Não faz sentido. E por fim, somos a família de Deus, ou o templo de Deus. Edificado sobre o alicerce que é Cristo, nós compartilhamos uma nova cidadania, uma nova identidade. Somos construídos juntos para sermos a habitação de Deus no Espírito. Isso nos dá segurança, identidade e um propósito coletivo. Claro, viver essa comunidade na prática é desafiador. E sejamos honestos, muitas vezes nós mesmos somos o problema. Vamos analisar então 4 obstáculos internos que frequentemente nos impedem de experimentar a comunhão genuína que o Evangelho nos propõe. O primeiro é o sensacionalismo, essa busca constante por experiências extraordinárias. A realidade bíblica, no entanto, aponta para o poder do serviço fiel e rotineiro. É na constância dos pequenos atos de amor e serviço dentro da comunidade que a verdadeira transformação acontece, superando qualquer espetáculo momentâneo. Em seguida, temos o misticismo, que leva muitos a buscar a espiritualidade no isolamento. Mas a Escritura nos lembra que Cristo anda no meio dos candeeiros, ou seja, no meio das suas igrejas. A presença mais tangível de Cristo não é encontrada no retiro solitário, mas sim na Assembleia dos Santos. O terceiro obstáculo é o idealismo, a busca pela igreja perfeita. Dietrich Bonhoeffer nos alerta que amar um ideal de comunidade mais do que a comunidade real é algo destrutivo. A
A comunhão genuína acontece entre pecadores redimidos pela graça. Temos que lembrar que as igrejas do Novo Testamento eram imperfeitas, assim como as nossas hoje. Por fim, o individualismo, que se contenta com a conexão digital. Mas o apóstolo João revela o padrão bíblico. Ele ansiava ver seus irmãos face a face, para que a alegria fosse completa. A comunhão encarnada, presencial, é simplesmente indispensável para a plenitude da alegria cristã. Muito bem. Então, como a gente passa da teologia para a prática? Vamos delinear agora 5 passos bem concretos para buscar um pertencimento que seja significativo em uma igreja local. A jornada começa ao elevarmos o nosso conceito de igreja, entendendo que ela é indispensável, não algo opcional. Isso naturalmente nos leva a sermos membros identificáveis, comprometidos com uma comunidade específica. A partir daí, ao tomar grandes decisões na vida como uma mudança, o fator igreja deve ser uma prioridade. E devemos sempre nos lembrar que pertencer à família de Deus é um imenso privilégio, o que nos conduz ao passo final, orar constantemente pelo nosso povo, pelos líderes e pela missão da nossa igreja. Isso nos leva à nossa reflexão final. Dietrich Bonhoeffer, alguém que conheceu o que é o isolamento profundo, nos lembra que a comunidade visível, tangível, não é um direito nosso, mas um dom. Que possamos refletir sobre o imenso privilégio que é vivermos juntos como povo de Deus. É pura graça.